A importância da gestão de pessoas. Não tem como dissertar sobre a importância do papel dos recursos humanos nas organizações sem nos retratar a um viés histórico, expondo que as pessoas nem sempre foram a principal preocupação das organizações. Exemplo disto é o que a administração científica preconizava, que o trabalhador ficava em segundo plano quando se tratava de produção. Compreendemos que, com os estudos de Rutherford, começa um prenúncio de mudança na relação das organizações para com seus funcionários, e a partir disto inicia-se vários estudos acerca da relação trabalhador versus organização, tais como pirâmide de Maslow, fatores de Heisenberg, uma maior importância à teoria Y e X e, no passado mais recente, estudos sobre liderança, motivação, administração participativa, entre outros. A tendência do mundo corporativista, nos dias atuais, é a valorização das pessoas. Durante a Revolução Industrial, o principal setor da empresa era o tecnológico, mas na atualidade percebe-se que vivemos outra realidade, onde o principal ativo das organizações são as pessoas que fazem parte do universo daquela organização por meio do incentivo do capital intelectual humano. Os recursos humanos nas organizações têm função primordial dentro da sua estrutura. É perceptível que o capital humano das organizações é o setor mais importante e, a partir disto, percebe-se como os administradores devem focar suas atenções a este segmento interno da organização. Kivenato, 2003, conceitua que recursos humanos é uma área interdisciplinar que tem a capacidade de envolver inúmeros conceitos oriundos de várias áreas, por tratar diretamente com o ser humano, ou seja, indivíduos com personalidades diferentes, o que requer de qualquer especialista na área de recursos humanos uma experiência e um bom volume de conhecimento em diferentes áreas. Entende-se que hoje a globalização é preponderante para a mudança da sociedade, o que influencia diretamente na capacidade de informação adquirida pelas pessoas. Neste ponto de informação é onde os recursos humanos realizam suas atividades, com a função de recrutar, estruturar, instruir e qualificar as pessoas. Os recursos humanos bem planejados deslocam toda a importância da empresa para os funcionários. Muito mais que pressão, este fato gerador se dá pelo reconhecimento formal do quadro de pessoal. Quando isso acontece, o retorno é imediato, pois o colaborador trabalha pelo bem incondicional da empresa. De acordo com Milkovich e Boudor, 2000, página 64, as condições externas à empresa criam o ambiente para a administração de recursos humanos. Elas influenciam as decisões tomadas pela organização, e essas decisões, por sua vez, influenciam as condições externas. Saber quando o colaborador pode desempenhar além do esperado, ou que num certo período, por motivo extra ou intra-organização, seu desempenho está sendo afetado, é resultado de recursos humanos organizado. Os recursos humanos nas empresas passam do limite estipulado moralmente por conta do lucro líquido.
Observa-se desta forma o resultado que um bom trabalho desenvolvido pelo setor pode oferecer, em que fica clara para as organizações pública ou privada a importância do uso eficaz desta ferramenta administrativa. As empresas percebem que os colaboradores têm que ser vistos como o seu ativo principal, mas é evidente que as organizações ainda não sabem lidar com isso. É neste dilema que é importante a participação dos recursos humanos, conforme já dizia Peter Drucker na obra Como Atrair, Gerenciar o Capital Humano da Promessa à Realidade de Friedman, et al., 2000, página 75. Todas as organizações costumam dizer: as pessoas são nosso maior ativo, mas poucas delas, contudo, praticam o que pregam, que dirá realmente acreditar nisso. Os recursos humanos têm que proporcionar à organização soluções para que os seus colaboradores possam desempenhar da melhor forma o seu trabalho, atento a todos os anseios pessoais e do ambiente social dentro da organização. Inserir programas de qualidade de vida no trabalho, treinamentos, incentivos financeiros e bem-estar. Outra função para os recursos humanos é organizar políticas e ações para que as pessoas possam desempenhar seu trabalho com a maior eficácia. Silva, 2002, página 224. Por sua vez, afirma que o principal interesse gerencial é motivar os funcionários a alcançar os objetivos organizacionais de um modo eficiente e eficaz. Neste pensamento é que o papel do gerente de recursos humanos é fundamental, pois é o órgão que tem as características para efetuar esta motivação junto aos colaboradores. Para atingir a efetividade, os recursos humanos necessitam superar seus próprios limites, ou seja, sair do escritório para se direcionar às características e diferenças individuais de cada colaborador. Isto pode ajudar a entender a diversidade e singularidade das pessoas para proporcionar um importante processo da administração das organizações. O setor de recursos humanos não é o responsável direto pelo sucesso da empresa, pois esse sucesso depende de outros fatores para alcançar resultado esperado. E neste aspecto, a organização deve proporcionar toda a estrutura para o administrador de recursos humanos realizar um trabalho consistente. Objetivos: ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão. Antigamente, a ênfase era colocada no fazer corretamente as coisas através dos métodos e regras impostos aos funcionários para obter eficiência. O salto para a eficácia veio com a preocupação em atingir objetivos e resultados. Proporcionar competitividade à organização. Isto significa saber empregar as habilidades e competências da força de trabalho. A função da ARH é fazer com que as forças das pessoas sejam mais produtivas para beneficiar clientes, parceiros e empregados. Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas. Preparar e capacitar continuamente as pessoas é o primeiro passo. O segundo é dar conhecimento às pessoas e não apenas dinheiro. Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho. Antigamente, a ênfase era colocada nas necessidades da organização. Ambiente organizacional. Uma apreciação crítica do planejamento de RH aponta que
ele precisa ser mais amplo e abrangente, no sentido de envolver aspectos do capital humano como conhecimentos, habilidades e competências, para tornar a organização bem-sucedida. E para isso, é importantíssimo a avaliação do ambiente organizacional, pois ele influencia diretamente a maneira como a organização pretende gerenciar e estabelecer suas políticas em relação às pessoas. E para avaliar o ambiente organizacional, é necessário analisarmos a situação do mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. Mercado de trabalho, emprego, vagas. É constituído pelas ofertas de trabalho ou de emprego oferecidas pelas organizações em determinado lugar e em determinada época. Mercado de recursos humanos, candidatos. É constituído pelo conjunto de pessoas aptas ao trabalho em determinado lugar e em determinada época. Muitas vagas e poucas pessoas. As empresas terão que investir mais em recrutamento, pois precisam atrair as pessoas. O processo de seleção será menos rigoroso. As empresas terão que investir mais em treinamento para compensar as deficiências do processo de seleção. A rotatividade irá aumentar. O absenteísmo irá aumentar. Aumenta a competitividade entre as empresas que utilizam o mesmo tipo de mão de obra. Poucas vagas e muitas pessoas. As empresas irão investir menos em recrutamento, pois as pessoas estão batendo em sua porta. O processo de seleção será mais rigoroso. As empresas terão que investir menos em treinamento. A rotatividade irá diminuir. O absenteísmo irá diminuir. Diminuir a competitividade entre as empresas que utilizam o mesmo tipo de mão de obra. Políticas de recursos humanos. As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização pretende lidar com seus membros e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais, permitindo condições para o alcance de objetivos individuais. Variam enormemente conforme a organização. Cada organização desenvolve a política de recursos humanos mais adequada à sua filosofia e às suas necessidades. A rigor, uma política de recursos humanos deve abranger o que a organização pretende acerca dos seguintes aspectos. Processo de agregar pessoas. Quem deve trabalhar na organização? Recrutamento, seleção, planejamento de RH, processo de integração. Processo de aplicar pessoas. O que as pessoas farão na organização? Desenho de cargo, análise e descrição, avaliação de desempenho. Processo de recompensar pessoas. Como recompensar as pessoas na organização? Remuneração, benefícios. Processo de desenvolver pessoas. Como preparar e desenvolver as pessoas na organização? Treinamento, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, programas de mudanças e programas de comunicação. Processo de manter pessoas. Como manter as pessoas trabalhando na organização? Disciplina, higiene, segurança, qualidade de vida. Relações sindicais. Processo de monitorar pessoas. Como saber o que as pessoas fazem na organização?
banco de dados, controles, sistemas de informações gerenciais. Processo de agregar pessoas. Os processos de provisão estão relacionados com o suprimento de pessoas para a organização. São os processos responsáveis pelos insumos humanos e envolvem todas as atividades relacionadas com pesquisa de mercado, recrutamento e seleção de pessoas, bem como sua integração às tarefas organizacionais. Trata-se de abastecer a organização dos talentos humanos necessários a seu funcionamento. Recrutamento de pessoal é o conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos na organização. Esse processo de busca dos candidatos pode ser realizado dentro ou fora da empresa. O recrutamento requer um cuidadoso planejamento que constitui uma sequência de 3 fases, a saber: pesquisa interna, o que a organização precisa, pessoas necessárias para a tarefa organizacional. Pesquisa externa, o que o mercado de RH pode oferecer, fontes de recrutamento a localizar e alvejar. Técnica de recrutamento a aplicar. O planejamento do recrutamento tem, pois, a finalidade de estruturar o sistema de trabalho a ser desenvolvido. Meios de recrutamento. O mercado de recursos humanos é constituído de um conjunto de candidatos que podem estar aplicados ou empregados, trabalhando em alguma empresa, ou disponíveis, desempregados. Os candidatos aplicados ou disponíveis podem ser tanto reais, que estão procurando emprego ou pretendendo mudar de emprego, como potenciais, que não estão interessados em procurar emprego. Tipos de recrutamento. Recrutamento interno. Quando, havendo determinada vaga, a empresa procura preenchê-la através do remanejamento de seus empregados, que podem ser promovidos ou transferidos. Vantagens do recrutamento interno. Aproveita melhor o potencial humano da organização. É mais econômico, mais rápido. Apresenta maior índice de validade e de segurança. É uma fonte poderosa de motivação para os empregados. Incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários. Probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos. Desvantagens do recrutamento interno. Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. Se a organização não oferecer oportunidades de crescimento no momento adequado, corre o risco de frustrar os empregados em suas ambições, trazendo consequências como apatia, desinteresse ou o desligamento da organização a fim de aproveitar oportunidades fora dela. Pode gerar conflito de interesses. Quando administrado incorretamente, pode levar à situação denominada princípio de Peter. À medida que o empregado demonstra competência em um cargo, a organização promove-o sucessivamente até o cargo em que ele pode se mostrar incompetente. Estaciona. Recrutamento externo. Realizado com candidatos vindos de fora da empresa. Vantagens do recrutamento externo. Traz sangue novo e experiências novas para a organização. Renova e enriquece os recursos humanos da organização. Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas. As desvantagens do recrutamento externo. É geralmente mais demorado do que o recrutamento interno. É mais caro e exige inversões e despesas imediatas
com anúncios, jornais, horários de agência de recrutamento. Em princípio, é menos seguro do que o recrutamento interno. Reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos. Geralmente afeta a política da empresa, influenciando as faixas salariais internas, principalmente quando a oferta e a procura de recursos humanos estão em situação de desequilíbrio. Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização. Recrutamento misto. Quando é permitido que funcionários da empresa e pessoas de fora se candidatem ao cargo, aproveitando assim as vantagens dos dois recrutamentos anteriores. Técnicas de recrutamento. O recrutamento externo utiliza várias e diferentes técnicas para influenciar e atrair candidatos. Trata-se de escolher os meios mais adequados para ir até o candidato desejado, onde quer que ele esteja, e atraí-lo para a organização. Anúncios em jornais e revistas especializadas, jornais locais e regionais, gerentes, supervisores e funcionários, jornais mais populares, empregados especializados e revistas especializadas, cargo muito específico. Especialistas em propaganda salientam que o anúncio deve possuir 4 características. AIDA. A. Atenção pelo tamanho. I. Deve despertar o interesse por sua natureza desafiadora. D. Aumentar o interesse apresentado às vantagens, satisfação, participação, desenvolvimento. E A. Deve provocar a ação, preencher a ficha ou enviar currículo. Agências de recrutamento. As agências podem servir de intermediária para fazer o recrutamento. O processo de recrutamento culmina com o candidato preenchendo a sua proposta de emprego ou apresentado seu currículo vitae à organização. A proposta de emprego é um formulário que o candidato preenche, anotando os seus dados pessoais, escolaridade, experiência profissional, conhecimentos, endereço e telefone para contatos. As organizações bem-sucedidas estão sempre de portas abertas para receber candidatos que se apresentam espontaneamente, mesmo que não tenham oportunidades a oferecer no momento. Headhunter, caça-talentos. São os profissionais que atuam no mercado de trabalho para executivos, contratados por empresas para identificar e indicar executivos de que elas precisam para preencher posições em aberto em seus quadros superiores. Seu trabalho começa quando desenvolve com a empresa cliente o perfil do profissional a encontrar, partindo em seguida para a procura de executivos no mercado, empregados ou não, que atendam ao desejado. Os executivos que os headhunters procuram podem estar no próprio banco de currículo da consultoria, na internet, nas indicações de outros executivos, nos candidatos que respondam a anúncios de jornal, nos assessorados de empresas de Opsement. É uma solução profissional elaborada com o objetivo de conduzir com dignidade e respeito os processos de demissão nas companhias. É um sistema de ganha-ganha que busca o benefício de todos os envolvidos, ou trabalhando em empresas e disponíveis para serem caçados. Seleção pessoal. O recrutamento e a seleção de recursos humanos devem ser tomados como 2 fases de um mesmo processo. A seleção de pessoal tem por objetivo básico escolher e classificar os candidatos adequados às necessidades da organização. Profissionais com perfil aproximado ao perfil do cargo, adequando o homem ao cargo
e buscando eficiência e eficácia do homem no cargo. É a escolha da pessoa certa para o cargo certo. A seleção é um processo de comparação entre duas variáveis. Comparar o perfil do candidato, que se identifica através das técnicas de seleção, com o que é exigido para o cargo. Essas informações virão da análise e descrição do cargo. Base para a seleção de pessoas. 1. Descrição e análise do cargo. Descrição, conteúdo do cargo. Análise, características, perfil, habilidades, talentos do ocupante do cargo. Técnicas dos incidentes críticos. Análise do cargo no mercado. Técnicas de seleção. Entrevista de seleção. Provas de conhecimentos, capacidade. Testes psicométricos. Testes de personalidade. Técnicas de simulação. Tipos de entrevistas. Entrevista diretiva. Determina o tipo de resposta desejada, mas não especifica as questões, ou seja, deixa as perguntas a critério do entrevistador. Entrevista não diretiva. É a entrevista totalmente livre, não especifica nem as questões e nem as respostas requeridas. Entrevista de descrição comportamental. Esse método busca essencialmente verificar no repertório do candidato as situações vividas por ele, que sejam próximas, similares às que ele provavelmente viverá na posição para a qual será contratado. É a entrevista onde são solicitadas aos candidatos situações vividas e suas reações, como, por exemplo, você lembra de alguma situação onde teve que enfrentar um cliente bastante irritado? Como reagiu? Para responder algo assim, o candidato terá que pensar. Precisará de um tempo, pois há um foco bastante específico a ser respondido. Ele terá que remontar ao passado, ou seja, a algo que de fato viveu. Como ninguém traz para uma entrevista situações vividas, decoradas, o tempo de resposta é fundamental, já que só mentindo o candidato conseguirá responder rapidamente a uma pergunta assim, tão focada em situações. O objetivo principal é o foco e não a criação de uma resposta pelo candidato. Se remete a algo vivido, experimentado pela pessoa, busca uma situação e a maneira que o candidato relacionou-se com ela. Uma coisa é aquilo que acreditamos reagir, outra é a forma verdadeira como reagimos. A estrutura desse tipo de entrevista evita que ele crie cenários que nunca existiram, tornando hipotéticas soluções para as quais ele nunca vivenciou. Acredita-se que o candidato buscará aplicar soluções semelhantes para situações semelhantes. Com base em experiências já vividas e soluções já apresentadas em situações análogas, pode-se dizer que, se ele resolveu assim uma vez, tenderá a agir da mesma maneira em situações próximas a essas. Tratando-se de pessoas, isto não é uma garantia, mas as chances que assim ocorra é muito grande. Entrevista de seleção. Treinamento dos entrevistados. Construção do processo de entrevista. Entrevista totalmente padronizada. Entrevista padronizada apenas quanto às perguntas ou questões. Entrevista diretiva. Entrevista não diretiva. Provas ou teste de conhecimento ou de capacidade. A. Classificação quanto à maneira como as provas são aplicadas. Orais. Escritas. Provas aplicadas por meio de perguntas e respostas escritas. Realização. Provas aplicadas por meio de execução de um trabalho ou tarefa, de maneira uniforme e com tempo determinado, como prova de digitação, de desenho, de manobra de veículo ou usinagem,
de uma peça, etc. B. Classificação quanto à área de conhecimentos abrangidos. Provas gerais. Provas que aferem noções de cultura geral ou generalidade de conhecimento. Provas específicas. Provas que pesquisam os conhecimentos técnicos e específicos diretamente relacionados ao cargo em referência. C. Classificação quanto à forma como as provas são elaboradas. Provas tradicionais, provas do tipo dissertativo e expositivo. Provas objetivas, provas estruturadas na forma de testes objetivos, cuja aplicação e correção são rápidas e fáceis. Provas mistas, provas que utilizam tanto perguntas dissertativas como objetivas. Testes psicométricos. Os testes psicométricos constituem uma medida objetiva e estandardizada de amostras de comportamento das pessoas. Sua função principal é analisar essas amostras de comportamento humano, examinando-as sob condições padronizadas e comparando-as com padrões baseados em pesquisas estatísticas. Testes de personalidade. Serve para analisar os diversos traços de personalidade, sejam eles determinados pelo caráter, traços adquiridos ou fenotípicos, ou pelo temperamento, traços inatos ou genotípicos. Um traço de personalidade é uma característica marcante de pessoa e que é capaz de distingui-las das demais. Técnicas de simulação. As técnicas de simulação procuram passar do tratamento individual e isolado para o tratamento em grupos e do método exclusivamente verbal ou de execução para a ação social. Quociente de seleção. O quociente de seleção, selection ratio, é o resultado da proporção entre o número de pessoas admitidas e o número de candidatos submetidos às técnicas de seleção. À medida que o quociente de seleção diminui, aumenta sua eficiência e seletividade. Em geral, o quociente de seleção sofre alterações provocadas pela situação de oferta e procura no mercado de recursos humanos. QS é igual a no de Candy, admitidos vezes 100. Ou no de Candy, examinados. Processo decisório. As organizações selecionam as pessoas com quem irão trabalhar e estas onde pretendem desenvolver o seu papel e aplicar os seus esforços. Para isso que o primeiro passo no processo de agregar pessoas é o recrutamento, ou seja, é a divulgação das oportunidades disponibilizadas pelas empresas para que as pessoas que possuem o perfil possam se encaminhar para a seleção. Bertone, 2000. O mercado seria o espaço onde ocorre a oferta e a procura dos produtos, englobando assim o mercado de trabalho, que se constitui das ofertas de trabalho oferecidas pelas organizações e também por estas. O mercado de trabalho está em situação de procura quando as empresas estão frente a uma escassez de pessoal, isto é, as pessoas são insuficientes para o preenchimento das vagas em aberto. Enquanto que, na situação de oferta, as oportunidades são menores que as vagas, estando as organizações diante de um recurso fácil e abundante, que são o grande número de pessoas em busca de um emprego. Hoje também ocorre toda uma evolução do perfil do profissional, porque anteriormente o grande número de empregos se relacionavam às indústrias e atualmente se localiza na economia informal. Já o mercado de recursos humanos diz respeito às pessoas que oferecem habilidades, conhecimentos e destrezas. Kievenato, 1999, página 88. Isto é, remete-se à quantidade e qualidade dos profissionais
que encontram-se abertos a uma nova oportunidade de trabalho, estejam eles ativos ou inativos. A seleção seria um processo decisório entre os requisitos do cargo a ser preenchido e o perfil das características dos candidatos que foram selecionados, e a partir destas considerações tenta-se encontrar o candidato que mais se aproxime do ideal de qualificações. Se não houvesse as diferenças individuais, e se todas as pessoas fossem iguais e reunissem as mesmas condições para aprender a trabalhar, a seleção de pessoas seria totalmente desnecessária. Acontece que a variabilidade humana é enorme. As diferenças individuais entre as pessoas, tanto no plano físico, como estatura, peso, força, acuidade visual e auditiva, resistência à fadiga, etc., como no plano psicológico, como temperamento, caráter, inteligência, aptidões, habilidades mentais, etc., levam os seres humanos a se comportar diferentemente, a perceber situações de maneira diversa e a se desempenhar de maneira distinta, com maior ou menor empregabilidade. As pessoas diferem entre si tanto na capacidade para aprender uma tarefa como na maneira de executá-la após a aprendizagem. A estimativa a priorística dessas duas variáveis, tempo de aprendizagem e nível de execução, é um aspecto importante da seleção de pessoal. Quando completo, o processo seletivo deve fornecer não somente um diagnóstico atual, mas principalmente um prognóstico futuro a respeito dessas duas variáveis. Não apenas uma ideia atual, mas uma projeção de como a organização e a execução se situarão ao longo prazo. Pode-se definir 3 modelos de escolha do candidato. Modelo de colocação, onde só há uma vaga e um único candidato para preenchê-la. Modelo de seleção, onde há uma vaga e vários candidatos para preencher esta. Modelo de classificação, onde existem várias vagas para, respectivamente, vários candidatos. No próximo vídeo, no próximo áudio, nós traremos sobre a continuação deste documento, processo de aplicar pessoas. Então, até o próximo vídeo.